irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero José. O canal é Semeando a Boa Semente. Pela graça e misericórdia de Deus, estamos iniciando mais um trimestre. Dessa feita, estudaremos o livro de Gênesis. A revista é produzida pela editora Betel Dominical. O comentarista dessa revista é o Bispo Abner Ferreira. Eu sirvo a Deus no Ministério de Madureira, no campo do Belval Barueri. O meu pastor presidente é o pastor Belchior. Eu quero agradecer a cada um inscrito nesse canal, a cada um que tem compartilhado esses vídeos, a cada um que tem sido cooperador para a permanência desse canal, e creio eu que juntos nós alcançaremos vidas através do estudo da Palavra de Deus, através das meditações ou das reflexões que tem nesse canal. Então, vamos dar as mãos, vamos continuar junto. O objetivo aqui é levar a Palavra de Deus para o aprendizado de muito, como está ordenado na Bíblia. Crescei na graça e no conhecimento. O tema desta revista é Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. A lição de número 1, ela traz o tema do Éden a Babel. Eu não gravei esse vídeo da primeira lição, vou apenas introduzi-lo para que não fique desfalcado o início dessa revista, mas a nossa reflexão hoje, nosso estudo hoje é na lição de número 2. Mas rapidamente eu vou passar aqui os tópicos e os subtópicos dessa primeira lição. Convido você para pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista, a caneta, para que algo que lhe chame a atenção você marcar. O nosso texto áureo da primeira lição dessa revista está em Gênesis, capítulo de número 1, número 3 e o verso de número 15, que nos diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. A verdade aplicada: o Senhor Deus, que criou todas as coisas conforme a sua vontade, é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Então, e a lição está baseada em Gênesis capítulo 1, o verso 26, 27, 28 e o 31, que nos diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Então, esta é a base que vai ser trabalhada nesta lição de número 1. O tópico de número 1 começa o título dizendo Elohim, o Criador e Senhor da história. Subtópico 1.1, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Vou deixar aqui apenas 3 versos para a sua
referência e leitura para você que vai acompanhar e assistir esse vídeo, ouvir, enfim. O primeiro está em Efésios, capítulo de número 1 e o verso de número 4. O segundo está em Colossenses, capítulo 1, o verso 15 e 16. E o terceiro e última referência está em Apocalipse, capítulo de número 13 e o verso de número 8. Essas são as referências que vai nos levar à comprovação de que Deus estava, esteve e está no controle. Subtópico 1.2. O Deus que vela por sua palavra. Então, Deus, ele fala, ele escreve e ele cumpre. Ele disse para Jeremias no capítulo 1 e o verso de número 12. Jeremias, o que estás vendo? Jeremias respondeu que estava vendo um pé de amendoeira. E Deus disse para ele, Jeremias, assim como estás vendo esse pé de amendoeira, assim eu velo para cumprimento da minha palavra. Então, ele é zeloso pelo que fala. 1.3, a semente da mulher. Aqui é a primeira menção da mensagem do Evangelho. O anúncio da vinda do Messias, do Cordeiro, do Salvador, enfim. Tópico de número 2. O coração do homem e o coração de Deus. Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Olha o início desse tópico, o que vai ser tratado após a queda. O subtópico 2.1, o mal no íntimo do homem. Essa narrativa simboliza a degeneração humana desde o princípio ou depois da queda. 2.2, subtópico 2.2, a tristeza no íntimo de Deus. Eu vou ler apenas um parágrafo aqui. Esta tristeza é revelada depois que Deus constata o estado avançado do coração humano para o mal. Então, o negócio não ficou nada fácil. 2.3, graça em meio ao juízo. Vou ler aqui mais um parágrafo. Há um homem que tem fé em Deus, obedece a Deus, anda com Deus pela graça de Deus, manteve-se puro em meio a uma geração corrompida. Então, aqui apenas uma menção da família de Noé, ou da pessoa de Noé, que em meio à depravação de todos os níveis, ele se manteve limpo, reto, justo e puro, e se desviou do mal, e Deus o viu e o chamou para o recomeço e levar adiante o seu glorioso propósito. Tópico de número 3. A origem das três civilizações. 3.1. Uma nova terra
O dilúvio é um novo começo, porém não no jardim, e não sem pecado, pois estarão, pois não, porém, não no jardim e não sem pecado. Por esta razão, a lei a respeito do valor da vida foi estabelecida. Então, tem um novo começo, mas tem um acréscimo na mesma ordem que Deus deu para Adão. Agora começa a ser revelada-se a lei para preservação e proteção da vida. Subtópico 3.1. É 3.1. Isso. 3.2. As três civilizações que surgiu dos filhos de Noé. E 3.3. A grande confusão. Eu vou apenas ler um parágrafo aqui, que é, entendo eu de boa, é interessante, é relevante. Diz assim: porém, o que vemos em Baal retrata como o homem falha em dois aspectos. Ao invés de espalharem como portadores da glória de Deus ao mundo, eles se ajuntam. Além disso, usam sua capacidade para honrar o seu próprio nome. Então, o aspecto, as características da geração, ou do povo, ou da humanidade no tempo de Babel, eles estavam unidos para honrar a si próprio, ter suas próprias conquistas e chegar às alturas, aos patamares, aos altos degraus, sem a ajuda de Deus e, pior, descumprindo a ordem que Deus tinha dado para multiplicar e encher a terra. Tá bom? Então esse é o panorama dessa lição de número 1. Vamos para a lição de número 2. Que a lição de número 2, ela trata da criação, revelando a glória do Criador. Então observe que o comentarista aqui trouxe em primeira mão a questão da queda, está tratando da primeira parte do livro de Gênesis. Agora ele volta de fato ao início para trazer a glória de Deus na sua criação. Nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 1 e o verso 27, que nos diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. É macho e fêmea os criou. Verdade aplicada: o ser humano, por ser a coroa da criação de Deus, deve glorificá-lo em todas as áreas da vida. Objetivos da lição são 3. Primeiro, apresentar a origem e o propósito da criação. Segundo, destacar
as amostras da glória de Deus no homem. E terceiro, falar sobre a restituição do propósito original. Então, a lição está baseada em Gênesis capítulo 1, 26, 28 e o 31. E mais uma vez nós lemos esse verso, porque lá na lição de número 1, nós lemos como base da leitura dos textos de referência, o último verso, 31. Aqui nós vamos ler de novo. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia, ou o dia sexto. Aqui nós temos leituras complementares. Eu sugiro que você leia, porque são leituras importantíssimas e você pode encontrar abrangência na sua leitura, na lição, e levar algumas perguntas para a sala de aula ao seu professor. Essa lição de número 2, ela vai ser dada na sala de aula da sua igreja no dia 9 de abril, tá bom? Bíblia, lição ou revista e caneta na mão. Vamos lá. A introdução dessa segunda lição. Na lição anterior, vimos como a queda colocou a humanidade em oposição a Deus e sujeita ao seu justo juízo. Nesta lição, veremos o propósito de Deus ao criar todas as coisas e a relevância do ser humano viver segundo esse propósito. Então, nós vamos estudar aqui a respeito desse glorioso propósito de Deus, não só na criação, mas na vida humana. Tópico de número 1. Origem e propósito. O mundo tem origem inteligente e propósito glorioso. A origem é um Deus pessoal e o propósito é a glória dele manifestada em sua criação. Este propósito é o tema central das Escrituras e da vida, registrado em Isaías capítulo 43, o verso 21, e Romanos capítulo de número 11, o verso 36. Subtópico 1.1. Criados por um Deus glorioso. A Bíblia não começa falando do homem. Ela começa falando de Deus e da glória dos seus atributos. No princípio, criou Deus. A Bíblia, portanto, mostra, antes de mais nada, que o Deus eterno, autossuficiente, autoexistente, é o Criador, a causa e origem de todas as coisas. Ela quer que, sem distrações, vejamos a sua glória, a glória de Deus manifestada na criação e em Cristo revela os atributos, o caráter e a perfeição do Criador. Eu deixo
como sugestão para você ler o Salmo 19, do 1 ao 5. São 5 versos incríveis, com profundidade, com revelação maravilhosa da parte de Deus. Então, nós vemos aqui no início desse primeiro tópico que a Bíblia não está preocupada em exaltar homens. Não. A Bíblia, ela está exaltando, revelando, mostrando que toda a existência, visíveis e invisíveis, palpáveis ou não, existe um arquiteto, alguém que projetou tudo isso e apenas não deixou apenas nenhum projeto ou num papel. Ele executou, e disso nós temos provas cabais, e com todos os privilégios nós desfrutamos dessa gloriosa criação de Deus. E nós vamos ver no decorrer da lição a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a justiça de Deus, trazendo o homem para com ele governar, guardar, proteger e desfrutar de tudo o que Deus fez pela sua poderosa palavra e bondade e amor. Subtópico 1.2. Criados para um propósito glorioso. Se Deus sempre foi autossuficiente, por que então criou o homem? Uma pergunta que nós só vamos obter algumas respostas, tanto no decorrer dessa lição de número 2, como nas páginas sagradas das Escrituras. Nós, através da leitura e do auxílio do Espírito Santo, nós descobrimos alguns benefícios para desfrutar dessa gloriosa criação. O parágrafo aqui no meio do 1.2 diz assim: é possível conhecermos parcialmente o Criador. É possível conhecermos parcialmente o Criador por intermédio de suas obras. Quando entendemos isso, nós encontramos o propósito glorioso da nossa existência, tornar o Deus glorioso conhecido por todas as pessoas. Então, esse é um dos propósitos. E esse propósito aqui, ele está bem revelado nas palavras de Jesus, quando ele instruiu os discípulos para esperarem a descida do Espírito Santo. Porque ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e vocês se tornarão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia
e em Samaria e até os confins da terra. Então, aqui está o propósito da existência humana, é para que ninguém fique despercebido ou não conheça ao Deus Criador. Nós somos chamados à existência em primeira mão, depois da queda chamado para perto de Deus, para levar o propósito adiante e revelar Deus a todas as criaturas, a todos os povos, através da mensagem do Evangelho, através do testemunho. Isso Pedro falou em 1 Pedro capítulo 2, o 9 e o 10. Subtópico 1.3 é pecado desviando-se do propósito. Pecado desviando-se do propósito. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nos desviamos do propósito. A abertura desse tópico, desse subtópico 1.3 diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus encheu o homem com atributos que anunciariam a glória de Deus. Em toda a criação de Deus, o privilegiado é o homem, é o ser humano, é a humanidade. Um dos grandes atributos que Deus colocou no homem, o privilégio de pensar, o privilégio da escolha, o privilégio do entendimento e conhecimento, porque nós não fomos evoluídos, nós não fomos mudados de raça, não. Deus nos criou com propósito e com definição, já com raciocínio, com pensamentos, com conhecimento e com entendimento. Porque ele tinha um propósito e tem um propósito na vida de cada um de nós. No 1.2 diz assim, aqui eu li, 1.3, à medida que a população aumenta, os pecados também crescem. Aqui tem uma indicativa direta. A queda não afetou apenas a vida humana, a queda afetou por inteiro a criação. Mas é preciso ressaltar e relembrar, Deus não foi pego de surpresa. A pergunta é gritante, as respostas você só vai obter se aproximando de Deus, tendo conhecimento da sua palavra e tendo intimidade através do Espírito Santo. Talvez a gente entende algumas questões, não todas, mas algumas dúvidas serão esclarecidas em questão desse mal chamado pecado. Tópico de número 2. As amostras da glória de Deus no homem. A criação do ser humano está em um ponto elevadíssimo
em toda a criação por sermos feitos à imagem de Deus. Mas se Deus é Espírito, então o significado disso é que Deus nos fez portadores de atributos que apontam para a sua glória. Querido, se valorize, olhe para os privilégios que você tem. Você não é um acaso na história, você não é um alienado na sua existência. Você carrega um propósito de Deus em sua vida. Não esqueça disso. Você não evoluiu de nenhuma outra espécie. Você foi criado à imagem e à semelhança do Deus Todo-Poderoso. 2.1 é conregência com Deus. Quando Deus deu origem à criação, determinou seus papéis pelo poder criativo das suas palavras. O último parágrafo desse 2.1 diz assim: o homem é o único ser na face da terra que tem consciência de que está participando de uma conregência com Deus ao obedecê-lo. Que privilégio maravilhoso! Então observe que nós somos conregente com Deus na criação dele, para a glória dele. Mas para nós ser conregente com ele, é preciso que nós nos aproximamos dele, caminhamos com ele e obedecemos a ele. E aí nós nos tornamos, entre aspas, ou pode ser diretamente, um parceiro, um cooperador de Deus para a sua glória. 2.2 A glória do homem nas ações e palavras. Assim como Deus se faz conhecido por suas ações e palavras, ele designou o homem em tornar sua glória conhecida no mundo por suas ações e palavras. Então, é como Paulo expressou. Talvez há muita dúvida, há muita especulação quando ele expressou essas palavras, que comamos ou bebemos, mas façamos tudo para a glória de Deus. E através dessa palavra, muitos têm se apoiado para cometer os seus deslizes e fraqueza. Mas entendo eu que quando Paulo disse que tudo que façamos, que comamos ou bebemos, seja para a glória de Deus, ele estava falando em que diz respeito os valores, a bondade e a grandeza da vida que Deus criou, porque Deus nos criou saudavelmente e nos deu privilégio para análise e perceber o que vale a pena, o que é bom e o que é ruim. Então, que através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através de uma análise antes do ato, antes da palavra, nós pela a graça e misericórdia de Deus, nós conseguimos evitar tragédias em nossa vida e na vida daqueles que estão por perto. 2.3
2.3. Um estágio no Éden. O Éden foi, por assim dizer, o estágio humano para cuidar de toda a terra. No jardim havia todo tipo de árvore, das quais o homem poderia comer, e a árvore a qual ele deveria guardar. Então, ele teve a liberdade de aproveitar toda a bondade, todos os benefícios, todos os privilégios, mas estava numa prova, estava cumprindo uma ordem, ele estava vivendo um grande desafio. E isso é um palco de especulação, é um palco de discussão, mas diante de tudo isso, filtre o que é bom e desfrute do que vale a pena, que é servir a Deus na sua bondade e no seu infinito amor. O último parágrafo diz assim: o homem comete seu primeiro erro como corregente de Deus na criação. Subsequentemente, comete o segundo, quando come da árvore que deveria guardar. Ao falhar em seu estágio edêmico, o homem passa a administrar mal tudo o que Deus lhe confiou, quando não busca honrar a glória do Senhor da criação. Então, ele recebeu ordens, recebeu instruções, recebeu privilégios e foi delegado autoridade e poder. Deus não chamou a sua criação em toda a sua vida existencial e deu nome, não. Ele chamou toda a vida criada e disse: Adão, dá nome a cada um deles, e eu te dou autoridade sobre eles. Você vai ter autoridade e poder sobre os peixes do mar, grandes e pequenos, sobre os que vivem na terra e sobre as aves do céu. Está tudo no teu comando. Olha que privilégio. E aí a Bíblia diz que Deus fez ou criou um jardim e o colocou lá para guardar e para zelar dele. Mas você sabe o desencadear de tudo isso. Tópico de número 3. A restituição do propósito original. Paulo diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O plano divino de salvação em Cristo Jesus é restaurar o ser humano por inteiro, incluindo sua honra, posição original, a qual Deus estabeleceu como corregente de sua criação. Eu deixo aqui como sugestão o Salmo de número 8. Dê uma lida com bastante atenção para você ver que grandeza, que Deus bondoso,
que maravilha que Deus fez na vida humana. 3.1. Deus não destituiu o homem do seu papel na criação. O trabalho do homem agora seria penoso o resto de sua vida. Após a declaração de Deus, e Deus o abençoou. Com a entrada do pecado foi acrescentada, maldita é a terra por sua causa ou por causa de ti. Então, aonde foi determinada todas as bênçãos, toda autoridade, todo o poder, todo o domínio de administração, de repente isso se reveste por um ato de desobediência. Aqui está escrito no final do subtópico 3.1. O objetivo de Deus, portanto, era que o ser humano regisse de modo que espelhasse Deus, que tem o domínio supremo. Então, ele ia ser o administrador, zelando, obedecendo e desfrutando, mas ele deu ouvido a uma segunda voz, e isso é perigoso. 3.2. No limite, seu potencial de glorificar. Aliás, não limite seu potencial de glorificar a Deus. Cada ser humano tem um potencial dado por Deus. Quando desenvolvemos e expressamos esse potencial, refletimos os atributos de Deus. Ou seja, a prática religiosa não são as únicas, nem as mais plenas formas de expressarmos nosso temor e amor a Deus. E quais são? Aqui está, no final do tópico 3.2, do subtópico. Depois da queda, houve uma ruptura dicotômica. Os homens baniram Deus de suas vidas comuns, recorrendo a Ele apenas em suas necessidades ou deveres religiosos pré-programados. Esta é uma forma de limitarmos nosso potencial de honrar a glória do Criador. Então, nós vemos aqui resumidamente que o ângulo da grandeza de Deus não é revelado apenas num culto, num momento com Deus, nos momentos em que Ele nos socorre, nos milagres que Ele realiza, no seu cuidado eterno por nós, no seu amor infinito. Não, nós temos o dever de honrá-lo, de glorificá-lo, de prestarmos culto com reverência, temor, para podermos desfrutar da sua perfeita e agradável vontade que Ele tem para conosco. 3.3. O servo perfeito de Deus. Analisar mais de perto o papel e o propósito que o homem tinha em sua relação com Deus antes da queda nos leva a pensar sobre o que Deus espera de nós hoje
Ele espera que nós o servimos com excelência. Ele espera que nós o servimos pelo Deus que Ele é, pela pessoa que Ele é, pela bondade, misericórdia e justiça, pela proteção que Ele nos oferece. Ele espera que nós o servimos com perfeição. Afinal, é uma ordem, não é um pedido. Sejam santos porque eu sou santo. Sejam perfeitos porque eu sou perfeito. Parece um pedido impossível para nós, mas observe, ele não está apenas ordenando e fazendo um pedido que parece impossível, não. Ele dá as coordenadas, ele dá as orientações e ele ainda dá o ajudador, o Espírito Santo. No final do último subtópico, o subtópico número 3, 3.3, está assim: ele foi o perfeito servo, falando de Jesus. Ele foi o perfeito servo do Senhor. Isaías 42, 1. De 1 a 8. Serviu com a sua vida, serviu até a morte, obediente em tudo, honrou a Deus não apenas no templo, em práticas religiosas, mas em tudo. Cristo, com seu trabalho perfeito, resgata o ser humano para o propósito original de Deus. Lembra de Jó 42? Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Vai se concretizar, vai se realizar. Querido, eu quero deixar aqui uma orientação. Aqui não é um aprendizado de teoria, aqui não é uma sala teológica, aqui não é uma orientação em tese, não. Observe os últimos 2 livros da Bíblia. Há uma nova terra para nós desfrutar. Há uma nova vida para que nós desfrutamos. Lá no Éden, Adão tinha o privilégio de todas as tardes, dialogar, caminhar, conversar com Deus. Eu digo em particular, compartilharem propósitos e projetos que ficou parado no meio do caminho. Houve um intervalo do Éden até o capítulo 21 de Apocalipse. Mas a partir do capítulo 1 de Apocalipse, que vai se cumprir em breve, ele tirará de mim e de você toda dor, todo sofrimento, todas as sombras das trevas e do mal e do pecado. E a Bíblia diz que nós desfrutaremos da presença de Deus para sempre. Isso vale a pena nós orientar, nós observar, nós olhar com atenção. Deus vai trazer de volta a criação, principalmente o propósito da humanidade. E ele vai estar no meio. A Bíblia diz que não haverá mais sol, não haverá mais noite, não precisará mais trancar as portas, não, porque o Senhor será a nossa luz eternamente. Pense nisso, vale a pena, por mais que sofremos, por mais que vivemos momentos críticos, choramos, sentimos dor, mas vai passar. O Senhor vai dar o brado,
buscando a sua noiva, os justos, os eleitos, para estar com Ele para sempre na glória. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos dê. Se Ele não voltar, estaremos estudando a próxima lição na semana que vem. Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Vamos alcançar a vida através do aprendizado, através da mensagem e através do Espírito Santo. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja o hábito, o juiz no meu e no seu coração. Tchau, até a próxima.